Evangelho de hoje, Católica Web. A palavra da salvação para o nosso dia. Olá, queridos amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. Louvado seja Deus por mais essa semana que se inicia, essa semana que nos aproxima desse grande momento da vinda do menino Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aquele que há de vir chegará sem demora. Já não haverá mais temor entre nós, porque Ele é o nosso Salvador. Convido você, querido irmão, querida irmã, a pegar a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo do 5 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e se chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e as ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo a função sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor e de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhes darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos dos povos de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou eu, Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhe, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, a sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se designou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresenta nada mais, nada menos do que a história do impossível. Celebrar o Natal é a certeza desse menino Deus que vem ao nosso encontro. E Ele vem para nos levantarmos, para iluminarmos.
Isabel e Zacarias eram pessoas que estavam à margem, excluídas, porque não tinham filhos. Então havia um preconceito nessa época. Isabel, porque a mulher precisava conceder o filho para dar continuidade à descendência do marido, senão o marido poderia se envolver com outra mulher para garantir a sua descendência, além das fofocas e comentários maldosos, né? Infelizmente acontecia isso naquela época e acontece, mesmo sendo sem a mulher estéril, né? Mesmo sendo que uma mulher não seja estéril. Que Deus nos livre desse mal, da fofoca e de comentários maldosos, né? Então eles viviam essa realidade de exclusão, de sofrimento. E Zacarias, mas eles eram obedientes a Deus, nos narra o Evangelho de hoje. Eles eram fiéis a Deus, aos seus mandamentos. E Zacarias servia a Deus. E nesse servir a Deus, ele escuta a voz do anjo. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, né? A música que nos ajuda também nesse tempo do Natal. E Zacarias fica com medo, né? Porque como vai acontecer isso? Eu sou de idade avançada e minha mulher também, mas o anjo diz a ele que o anjo se apresenta: eu sou o Gabriel, estou sempre na sua presença. E fui enviado por Deus para dar essa notícia. Sabe, queridos irmãos e irmãs, é um pouquinho daquilo que a gente viu no Evangelho de ontem. O Senhor nos dá sinais do seu amor. Mas como o rádio antigo que a gente tem que sintonizar, a gente tem que se converter e tirar algumas coisas para ouvir a Deus. E olha o que o anjo diz: eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque tu não acreditastes nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. Porque tu não acreditastes nas minhas palavras que irão se cumprir no tempo certo. Eliana Ribeiro tem uma canção belíssima que diz: Deus te vê, não é indiferente a sua dor. Basta confiar, saber e esperar, Ele agirá. Deus te vê, Ele não é indiferente à sua dor. Basta confiar, saber, esperar e Ele agirá. Deus nos surpreende, queridos irmãos e irmãs, quando todas as coisas se vai. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Portanto, Zacarias fica mudo porque não acreditou. Porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. E por fim, queridos irmãos e irmãs, Isabel diz: eis que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. O Senhor vem para nos libertar. O Senhor vem para nos salvar. O Senhor vem para nos dar um novo tempo, uma nova terra de justiça. Por isso a necessidade de nós reconhecermos as nossas fraquezas e ignorância para nos livrarmos dela e também ser pessoas novas. Peçamos essa graça, queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração como Zacarias e Isabel e ouvir os sinais de Deus e aceitar o amor de Deus e sermos obedientes, porque Ele nos chama e Ele nos ama e Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Aquilo que para nós é impossível torna-se possível para Deus, porque para Ele nada, nada, nada é impossível. Basta confiarmos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor aquilo que
tem sido impossível para você, porque Ele transforma, Ele modifica, mas você basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, intenções e necessidades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana a todos vocês.